E os principais temas do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a deputada federal Carla Zambelli entregue a sua arma às autoridades em até 48 horas, sob pena de ser expedido um mandado de busca e apreensão do armamento. A decisão foi tomada nesta terça-feira. A decisão veio em uma petição feita pelo Ministério Público Federal, que nesta segunda-feira pediu à Suprema Corte que suspendesse o porte de arma da parlamentar. Ela é acusada dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso ostensivo de armamento. A deputada Carla Zambelli, muito boa noite. Zambelli, estão caçando o seu porte de arma e também vão te desarmar. Isso está previsto na Constituição ou dentro do regulamento da Polícia Federal? Não, não está, William. E assim, além de tudo, eu não tive o devido processo legal, né? Não tive direito de me defender como deveria. As pessoas, as testemunhas não foram ouvidas. Várias coisas dentro do processo não foram devidamente, não aconteceram como deveriam acontecer. Além disso, ontem eu soube desse caso. Eu estou na Itália, né? Ontem eu estava na Espanha. Eu estou em missão oficial fora do Brasil, uma missão de 9 dias fora do Brasil, e soube aqui que eu teria que, na verdade eu soube pela imprensa, porque eu sequer fui intimada. E o mais interessante, William, é que quando eu soube disso, a gente tentou consultar o nosso processo e não tinha nenhuma informação no processo. Tanto ontem, quando a PGR expediu uma petição, quanto hoje, eu fiquei sabendo pela imprensa e pela pergunta de jornalistas que me enviaram pelo celular e não pelo processo, né? Então, devido ao processo legal, não está acontecendo. Além disso, a PGR, ela colocou dentro da peça da petição ontem coisas que não aconteceram. Houve uma inversão de fatos. Primeiro, disseram que meu porte é ilegal. Como pode ser porte ilegal de armas se eu tenho porte federal? Então, não é ilegal. Segundo, na petição diz que eu saquei a arma no meio a tumulto, né, no meio de pessoas, e eles usam uma palavra jurídica para isso, como se tivesse várias pessoas do meu lado, e não era, eu estava sozinha naquele momento, não foi no momento da confusão que eu saquei a arma. Terceiro, omitiram o fato de que as pessoas que estavam ali, e aí a perícia já saiu, não foram só 2 homens que me atacaram, foram 8 envolvidos. Houve 8 pessoas envolvidas. 2 homens que me atacaram primeiro, 3 que chegaram depois, e mais 3 que a perícia detectou que estavam nas esquinas, filmando todo o acontecido. Hoje, inclusive, eu peticionei no caso, mostrando que a perícia é muito, muito clara ao dizer que eles ficaram vários minutos, né, quase 20 minutos, ali na porta, entre a porta do restaurante, a hamburgueria que tinha perto do restaurante. Eles se encontraram, os 8, foram para a hamburgueria, ficaram alguns minutos lá, não consumiram nada, voltaram para a porta do restaurante, deram uma volta no quarteirão de carro, ou seja, foi tudo bastante tramado, William, para tentar me pegar na porta, na saída do restaurante, realmente. Paulo Figueiredo com a palavra. Deputada, boa tarde, na verdade boa noite aí na Itália, se eu não me engano. Eu estava lendo aqui a decisão do ministro Gilmar Mendes e achei um capítulo aqui, um trecho da decisão bastante sugêneres, porque não tem relação com o assunto em si. Ele fala de, abre aspas aqui, manifestações subsequentes promovidas pela investigada na mídia e nas redes sociais quanto à suposta legitimidade do comportamento e também, e eu chamo a atenção para esse ponto, com ataques verbais às instituições democráticas, instigando práticas em descompasso com as premissas do Estado Democrático de Direito. Deputada, a senhora não tem a sensação de que todo esse carnaval feito em relação a esse episódio é só uma desculpa para perseguir a senhora politicamente? Com certeza, Paulo, com certeza. Primeiro, como eu disse, tudo que está na petição que foi assinada pela Lindora ontem, e que não me parece ter sido nem produzida pela Lindora, porque há um descompasso entre os fatos narrados na minha oitiva com ela e o que está escrito na peça,
E você trouxe exatamente o que eu gostaria de trazer quando eu li a peça. Parece, a forma como ele escreveu ali, não sei se ele deu essa impressão, até gostaria de te ouvir, a impressão que dá é tipo assim, olha, ela foi ofendida na rua porque por conta do discurso dela que é de ódio, que é contra as instituições, então é como se fosse uma desculpa para me ofender. Então ela tem que aguentar calada as ofensas e tem que aguentar essas ofensas. Agora, o que tem a ver o meu discurso contra, eventualmente, feitos de um sistema com o que aconteceu aquele dia, né? E a cassação do porte, né? Na verdade não foi a cassação, foi a suspensão. E em cima de um pedido de prisão. Então, olha só, eles pegam um pedido de prisão, vários pedidos de prisão que eu ouvi para mim, né? Aí eles não ouvem as minhas testemunhas, não levam em consideração a minha oitiva, não levam em consideração o artigo 301 e 302 do Código de Processo Penal. E aí tem o coronel Telhada que se eu estiver mentindo, coronel, por favor, pode me desmentir. Qualquer pessoa que seja do povo e que veja uma pessoa, né, um delinquente em flagrante delito, pode dar voz de prisão para essa pessoa. Inclusive, você imagina, você tem um policial que estava do meu lado e disse, parado, polícia, porque a impressão que ele teve é que eu tinha apanhado, porque ele não me viu caindo, ele me viu caindo no chão, mas ele não viu por que eu tinha caído no chão, ele imaginou que eu tivesse caído, que eu tivesse apanhado. E aí houve um disparo da arma, né, que foi da arma dele acidental, houve um disparo acidental. Eu não sabia que era da arma dele. Aí ele pega e diz de novo, parado, polícia. Eles não só não param, 5 homens não param, como continuam correndo, né, longe da polícia. Você vê uma situação dessa e ignora, eu sei do CPP, eu sei do meu direito, né, como pessoa que porta a arma, estuda o CPP para poder portar a arma, eu sei que eu posso dar voz de prisão para uma pessoa. Então, estava tudo assim, se você analisar a lei, o devido processo legal, Paulo, eu fiz tudo corretamente. E aí, de repente, ele coloca na decisão sobre o meu discurso que é antidemocrático. Me permita ler a lei para os espectadores, tá? O artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Diz o artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, 1, está cometendo a infração penal, 2, acaba de cometê-la, ou 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. O item 4 diz que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E no artigo 303 diz que nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto ele não cessar a permanência. Eu acho que esses artigos se aplicam numa outra situação que a gente está vivendo no Brasil, mas isso não vem ao caso. Eu chamo a atenção especificamente para o seu caso. A tese, então, e a tese que a senhora apresentou à Procuradoria-Geral da República foi a de que um agente policial pediu a esse suposto agressor que parasse e ele não parou, e daí, por isso a senhora puxou a arma, foi isso? Por isso eu puxei a arma. E puxei a arma depois de ouvir o estampido de um tiro e de ver que o policial tinha desaparecido dali, né? Na verdade, ele teve uma distensão na perna e por isso a arma dele disparou e ele ficou para trás e os homens continuaram correndo. Então, quando eu continuei correndo, olhei para trás, não vi ninguém, vi meu filho somente, foi quando eu puxo a arma já no final do quarteirão seguinte e peço para ele parar, que ele estaria preso. Dou voz de prisão para ele. Ele entra na padaria, eu dou voz de prisão para ele, me viro para o dono da padaria ou para o atendente e peço para ele chamar a polícia. Ele chama a polícia, aí as pessoas começam a falar para mim assim, deputada, não fica com essa arma aí, né, aposto assim, e eu tava com a arma já pro chão, né, apontando pro chão e esperando a polícia chegar. Aí as pessoas começam a chamar minha atenção, porque eu tava com a arma na mão, eu pego e guardo a arma. Quando eu guardo a arma, ele levanta e fala, eu tô indo embora. Eu falo, não, você vai ficar.
você vai ficar e a gente vai aguardar a polícia. Ele, não, eu vou embora. E aí ele, junto com os outros 4 sujeitos, vão embora. Depois eu soube pelo laudo que eram 8, na verdade tinham mais 3 pessoas, que eram os 3 que estavam filmando. E 10 segundos depois que eles vão embora, já começa a vir a polícia, ou seja, se eles ficassem ali mais 1 minuto, a polícia teria chegado e teria prendido todo mundo. Na verdade, ali até eu errei, porque eu achei que a entrada era pela esquerda, eu vou pela direita. Ali, ele já para, e o pessoal já sai e tal, ali ele já tá, ele tá aguardando para ser preso. Eu falei, ainda falo para ele, por chão, porque na hora que você vê um cara correndo da polícia, qualquer cidadão de bem, ele senta, aí o pessoal começa a falar para mim, Carla, guarda a arma que não precisa mais ficar com a arma na mão. Qualquer cidadão de bem que vê uma pessoa correndo da polícia, pensa o quê? É bandido. Então eu estava seguindo ali o Código Penal, o Código de Processo Penal, e em momento nenhum eu puxei a arma perto das pessoas ou num monte de gente. Ali onde está no bar já tem bastante, tem 4, 5 pessoas ali, mas eu estou com a arma pro chão, não estou apontando para ele. Não. Então, assim, uma situação controlada, ambiente controlado, tinha outros policiais, esse senhor que está correndo depois se apresentou como um policial também. Agora, o que me estranha muito é ver uma decisão, primeiro, enquanto o Brasil inteiro assiste dezenas de políticos com diversos problemas de corrupção, de outros casos muito mais graves que poderiam estar sendo analisados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Você pega, por exemplo, o Petrolão, eu não me lembro de nenhum deputado ter sido julgado no caso do Petrolão, por exemplo, até hoje. E aí o meu caso rapidamente é solucionado, rapidamente, em 24 horas, o Gilmar Mendes responde uma petição da PGR dizendo para eu devolver minha pistola. Eu ainda não fui intimada. Sim. Deputada, esse aqui é o ponto central. Eu acho que o espectador, e aí, sendo absolutamente sincero, mesmo alguns dos seus eleitores não concordam com o posicionamento que a senhora teve nesse episódio. E eu sei de vários fatores que levaram ao momento ser um momento de tensão, as ameaças que a senhora estava sofrendo e tudo isso. Mas não se trata disso. Não se trata disso. Não é esse o assunto em tela. O que está acontecendo é a utilização desse subterfúgio para o impedimento do seu mandato parlamentar, do pleno exercício do seu mandato parlamentar, que lhe foi concedido por quase 1 milhão de pessoas, agora reestabelecido, na verdade, por quase 1 milhão de pessoas em São Paulo. E eu tenho certeza que há outros brasileiros que também, se tivessem em São Paulo, gostariam de votar na senhora. A senhora é uma das deputadas mais ativas nas redes sociais. Então, de novo, por mais que possa ser, e eu acompanho essa visão de que a conduta não foi adequada, não é disso que estamos falando. Está escrito na própria decisão do ministro que tem a ver com as suas posições políticas que eles consideram antidemocráticas. E o que eles estão utilizando é nada mais do que um subterfúgio, e essa questão da celeridade da forma como eles tratam a sua ação, e que eles não tratam outras ações. Quanto tempo as ações do Renan ficaram presas no Supremo Tribunal Federal até que ele arrumasse um jeitinho ali, um conchavinho, para que as ações fossem arquivadas? Agora tem ação até do Alckmin arquivada essa semana. Essas não houve celeridade nas medidas cautelares nenhuma dessas. E o ponto que eu chamo a atenção é como estão utilizando qualquer desculpa para, sob aplausos da imprensa, da velha imprensa, para impedir o exercício de uma parlamentar eleita de forma maciça pelo povo. Claro. Exatamente isso. Eu concordo plenamente com o Paulo. Em primeiro lugar, boa tarde, deputada, me solidarizar com a senhora aí. Dizer o seguinte, eu concordo plenamente com o Paulo quando ele coloca esse ponto de vista. O problema não é a ocorrência em si, o problema é da maneira que ela está sendo tratada aqui. Em primeiro lugar, o ministro Gilmar Mendes, ele consegue em poucos dias fazer assim uma série de coisas inacreditáveis. Ele consegue colocar o Cabral na rua, ele consegue numa canetada atravessar
arrebentar o sistema parlamentar, ou seja, intervir no sistema parlamentar, e agora na terceira, rapidamente, ele toma essa atitude aqui, no meu entendimento, totalmente equivocada contra a senhora deputada. Primeiro, que ele aqui, ele recolhe aqui, pede a determinação da suspensão da sua autorização do porte de arma. É uma coisa, não há necessidade de recolher o armamento, porque a senhora tem o registro de arma, a arma poderia ficar perfeitamente na sua residência, no domicílio, não há porquê a senhora entregar essa arma. E sem dizer que eu sei que a senhora é uma pessoa avisada, com certeza deve receber inúmeras ameaças de morte, ameaças de agressão, tanto que a senhora anda com seguranças também policiais. Então, com certeza, como eu recebo ameaças, eu tenho a certeza que a senhora é muito mais do que eu, até pela exposição da senhora. Então é um absurdo isso, e principalmente pelo que a senhora falou também. No Brasil, milhares, para não se falar milhões de crimes acontecem diariamente, há anos estão em julgamento, e a gente não vê o resultado desse julgamento, a gente não vê essas pessoas presas. E de repente, porque a senhora, inclusive, a matéria fala da parlamentar bolsonarista, eles deixam bem claro que a senhora sofre essa ação por ser uma parlamentar bolsonarista. Então isso que é uma coisa totalmente equivocada, não aceitável. Por esse motivo, nós temos certeza que se fosse outro parlamentar, não teria ocorrido isso. Nós temos visto parlamentares cometerem crimes até piores, muito piores, que não que a senhora tenha cometido crime, mas que tenham feito ações piores, terríveis, e nada é feito contra eles. E agora nós vemos a senhora sofrendo essa represália, justamente querendo expô-la e querendo até atrapalhar a sua ação parlamentar, ou até o seu mandato parlamentar. Nós sabemos que a intenção é essa. Então, mais uma vez, a gente é obrigado a ver o Supremo Tribunal Federal, que tem a sagrada missão de preservar as leis, de cuidar da nossa Constituição, fazer proselitismo político. A realidade é essa. É muito triste, e isso, como a gente falou já durante o programa, traz um resultado terrível para a população, que é desacreditar num órgão tão importante para a democracia como seria o STF. Infelizmente, com essas ações monocráticas, essas ações tendenciosas, só faz com que o STF perca mais respeito pela população. Deputada. Com certeza. Com certeza. E além disso, coronel, a gente nota, assim, né, você falou sobre deputada bolsonarista. Imaginem se fosse uma deputada psolista, uma Sâmia, ou a Talíria, e um homem bolsonarista com um palmo maior do que essa mulher. Aí eu tenho 1,72 de altura. O homem que me cuspiu, me xingou, os 5 homens que vieram em volta de mim, um para me empurrar, o outro para me dar cotovelada. Você imagina se fosse uma deputada psolista e os 5 homens bolsonaristas cuspindo na cara da mulher, xingando, mandando ir tomar não sei aonde, xingando de prostituta, empurrando no chão. Como que a imprensa trataria um caso desse, né? Agora, como eu saquei uma pistola e me defendi, aí o assunto já vira outro. Agora eu te digo uma coisa, muita gente talvez discorde sim da minha forma de ser, da minha forma de fazer muita coisa, mas o que eu ouvi do dia 29 de outubro, que foi o acontecido, até hoje, as dezenas de centenas de mulheres que chegaram para mim e disseram: Carla, você me representa, porque eu, em vários momentos da minha vida, quando fui subjugada, quando fui agredida, queria ter tido a oportunidade de me defender como você se defendeu e defendeu sua família, seu filho, e até a ordem pública naquele momento. Muitas mulheres se sentiram representadas. Então, eventualmente, é claro, algumas pessoas até podem me criticar, e aí eu peço desculpas, porque não tem como realmente agradar todo mundo, mas eu tenho certeza que eu representei muitas mulheres que já foram agredidas durante suas vidas, e tenho certeza que a imprensa trataria de outra forma se fosse uma deputada de esquerda. E a gente vê realmente a imprensa hoje falando sobre esse assunto como se fosse um assunto normal, né? E realmente, Telhada, não precisaria pedir a minha pistola, até porque eu não tenho só uma, né? Eu tenho 4 pistolas e eu não vou devolver minhas pistolas, eu não preciso, são meus bens, eu tenho posse, além do porte, então eu não preciso devolver, não fui intimada ainda, e ainda que eu tivesse querendo devolver a pistola, eu não posso, porque eu tô aqui, então em 48 horas eu ainda estarei na Itália, não vou devolver a pistola, não tem como.
E pretendo recorrer quando for intimada. A hora certa na PAN, atenção rede, são 7h07. Repita. 7h08, virou o relógio. José Maria Trindade, com a palavra. Pois não, muito boa noite, deputada. Deputada, eu conversei aqui, deputada, com seguranças da Câmara, né, que são policiais legislativos que fazem normalmente a segurança da senhora em alguns eventos. No caso aí, a senhora estava sob os cuidados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles dizem que a senhora foi colocada em risco ali, se eles estivessem armados, a senhora seria atingida pela maneira como entrou ali naquela padaria desguarnecida e não tendo noção do que estava lá dentro. A minha pergunta é o seguinte, de novo, o porquê que a Câmara não sai em sua defesa? E hoje eu conversei aqui e vi deputados mudando isso, viu? Cobrando do presidente Arthur Lira que assuma para uma nova candidatura o dever, né, e a postura de defesa dos parlamentares. Eu falava antes aqui que na feitura da Constituinte, o Constituinte jamais poderia imaginar que um ministro do Supremo Tribunal Federal pudesse ter a coragem de fazer uma requisição dessa de uma arma de uma deputada, muito menos colocar pulseira eletrônica ou cortar mídias sociais. Quer dizer, a coisa está mudando? Eu acho que, vamos lá, Zé. Primeiro, aquele policial que estava comigo, ele não faz a minha segurança. Ele é um amigo e na madrugada daquele dia, entre as 7h da noite e as 4h da manhã, eu recebi 40 mil mensagens, porque meu celular tinha vazado na internet e eu tinha recebido dezenas, talvez centenas de ameaças de morte e milhares de mensagens pornográficas. Naquela madrugada, mais ou menos a 1, 2 da manhã, eu mandei uma mensagem para o Arthur Lira, cobrando: Arthur, eu preciso que a minha escolta seja nacional. As ameaças estão aumentando muito e eu preciso que você reveja a minha escolta, porque a minha escolta ela só funciona em Brasília. Na época, quem me deu a escolta foi o Rodrigo Maia. Ele concedeu escolta para Talíria, Marcelo Freixo e outros deputados de esquerda para o Brasil todo, e eu fui a única deputada de direita que tive escolta somente em Brasília. E o Dória, na época, negou também. Oi. Desculpa lhe interromper, mas é porque eu estou bastante curioso com o caso em tela e com as ilegalidades que estão sendo cometidas agora especificamente para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente até falou bastante sobre o que aconteceu na época, inclusive aqui no próprio programa. Mas sobre essas medidas, já que a senhora está falando a respeito do presidente Arthur Lira, sobre essas medidas que foram decretadas, a apreensão não é uma espécie de medida cautelar? Ela não deveria ser confirmada pelo plenário da Câmara? Não só essa, né? Como, por exemplo, as minhas redes sociais, que até agora não voltaram, Paulo. Minha rede social toda... O presidente Arthur Lira diz o que disso? Ele não diz nada. Ele disse que, na época, sobre as redes sociais, ele disse que conversaria com os ministros do Supremo, conversou com os ministros e dos 12 deputados, 11 tiveram suas redes sociais que voltaram ao normal, e no meu caso, ele disse que continuaria tentando com o Supremo Tribunal Federal, mas que o meu discurso teria que mudar para que eu voltasse a ter minhas redes sociais de volta. Deputada Carla Zambelli, eu gostaria, em nome da Jovem Pan, agradecer a gentileza da sua entrevista, trazendo as informações sobre o seu caso, um caso que teve grande repercussão no dia de hoje. Muito obrigado, esperamos que isso seja resolvido da melhor forma possível. A senhora está em missão oficial, ou seja, essa decisão não vai ser cumprida, a senhora não foi comunicada, mas que isso fique bem claro sobre essas atitudes que estão acontecendo aqui no Brasil. Muito obrigado, uma boa noite para a senhora e boas festas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e parabéns pela Jovem Pan estar fazendo toda essa cobertura da PEC. Só aproveitar aqui um momento para dizer que eu votei contra todas as urgências que foram hoje sobre o aumento de salário e votarei contra a PEC também, ainda que seja à distância, porque inclusive nos ameaçaram de cobrar uma multa caso a gente não vote à distância a PEC da transição.